PEC dos precatórios e a bancarização. YouTube, Luiz Cacereri, bora viver. Se inscreve lá no canal, dá um like e compartilha os vídeos. Nós temos aí, pessoal, uma playlist no canal chamada Precatórios Bancarizados. Clica lá que você vai ver esse vídeo e muitos outros vídeos retratando a questão da bancarização dos precatórios. A bancarização dos precatórios é a única solução para a questão dos precatórios. A bancarização dos precatórios é a solução imediata e definitiva para a questão dos precatórios no Brasil. Bem, pessoal, a questão do precatório aí vem se arrastando aí há décadas, né? Nós temos precatórios aí da década de 50, ainda que não foram pagos, né? Nós temos precatórios da década de 60, e então é uma questão bastante difícil, né, para o Brasil, e isso aí vai trazer uma repercussão, né, muito grande na questão orçamentária brasileira nos próximos anos. Bem, pessoal, eu fiz uma relação de alguns temas aqui, né, para a gente dissecar um pouquinho a questão dos precatórios. Então é a questão dos precatórios no mundo, né? Como é que fica a questão dos precatórios no mundo? No Brasil é essa vergonha nacional. E como é que fica a questão dos precatórios no mundo? Não fica, pessoal. Não fica, porque o único país no mundo que não respeita a decisão judicial é o Brasil. O Brasil é o único país caloteiro que não respeita suas decisões judiciais. O Brasil é o único país no mundo que prorroga suas decisões judiciais. No mundo inteiro, todos os países do mundo, eles pagam, né, as suas sentenças judiciais, eles cumprem as suas sentenças judiciais. E aqui no Brasil, o precatório, né, é essa vergonha nacional, é o único país no mundo que tem essa questão dos precatórios em aberta. Essa vergonha nacional é o Brasil, né? O único país do mundo que trabalha com precatório. O Brasil é o único país do mundo que possui precatório. Esse aí é o primeiro ponto. Então, pessoal, a gente vai seguindo aí, né? E vamos fazendo uma análise aí da questão dos precatórios no Brasil, né? Então, essa PEC do precatório, né? Vamos tratar um pouquinho agora, o segundo ponto é a PEC do precatório. Como o Brasil é o único país no mundo que possui precatório, e o Brasil é o único país no mundo que não respeita suas decisões judiciais, então daí a necessidade, né, de se ter essa PEC do precatório, que já nasce falida, né? A PEC do precatório é um instrumento que ele já foi utilizado em governos anteriores, e a PEC do precatório ela deu errado. A PEC do precatório ela não conseguiu zerar os precatórios. A PEC do precatório ela só foi aumentar a dívida. Então essa PEC aí ela já nasce torta, essa PEC aí ela já nasce errada, essa PEC aí ela já tem tudo, né, para agravar a situação dos precatórios no Brasil. Esse aí é o segundo ponto. Outro ponto, né, pessoal? A PEC do precatório, ela deveria nascer para solucionar as questões do precatório. E a gente está vendo aí que essa PEC aí, ela tem finalidades diversas, né? Ela tem finalidade de Auxílio Brasil, ela tem finalidade de emenda parlamentar, ela tem finalidade de auxílio caminhoneiro, ela tem uma série de finalidades, menos quitar a questão dos precatórios, né? Menos zerar as contas do precatório. Esse aí é outro ponto, né? Então é uma PEC, né, que ela já nasce falida, é uma PEC que já deu errada, ela já nasceu, né, em governos anteriores com o nome de PEC do calote, é a emenda 62, né, a PEC 62, a emenda do calote, ela já provocou, né, o aumento da dívida, né? A PEC do precatório ela já ocorreu no governo do PT, ela já deu errado, ela só aumentou a dívida e ela só aumentou o calote público, né? Porque o governo vem procrastinando a dívida, tocando a dívida de barriga ao longo das décadas, e sentença judicial que não é cumprida causa muita insegurança jurídica no país, né? E esse aí é outro ponto que a gente vai tratar agora com vocês, né? É a questão da insegurança jurídica, porque tem um dito popular no Brasil, né, que sentença judicial não se discute, se cumpre. Mas isso aí só vale para o cidadão brasileiro, só vale para o cidadão de bem, porque para os governos
eles não cumprem as suas decisões judiciais, tanto que a gente tem sentença judicial atrasada desde a década de 50. Nós temos sentenças judiciais desde a década de 60. Então é um calote público legalizado, né? A gente sabe que é tudo feito dentro da lei, mas não deixa de ser um calote público legalizado. E realmente, né, a questão da insegurança jurídica é uma questão que pesa muito na questão dos precatórios, porque primeiro que é um desrespeito ao próprio Poder Judiciário, né? O Brasil é o único país do mundo em que o governo não respeita as suas decisões judiciais. Então, realmente, pessoal, isso aí, a insegurança jurídica, é uma questão muito vergonhosa para o Brasil, né? É uma questão muito cara para os credores de precatório, e a insegurança jurídica, ela também afasta muitos investimentos estrangeiros, né? Muitos empresários que poderiam vir investir no Brasil não vão investir, porque ninguém vai investir no Brasil, porque o Brasil é um país em que o próprio governo não respeita as suas decisões judiciais. Esse aí é outro ponto. Então a insegurança jurídica, ela afasta, né, com muitos investimentos estrangeiros no Brasil, né? E aí afasta investimento, afasta emprego, afasta renda, afasta desenvolvimento, né? A insegurança jurídica, ela afasta os investimentos e ela agrava a nossa crise que a gente está mergulhado aí hoje, né? Até hoje. Pessoal, e por que o governo não tem condição de pagar os seus precatórios? Todos os cidadãos brasileiros são obrigados a vender seu carro para cumprir sentença judicial. Todo cidadão brasileiro é obrigado a vender a sua casa, o seu apartamento para cumprir decisão judicial. E por que o governo brasileiro não tem dinheiro para cumprir as suas decisões judiciais? Ora, o primeiro ponto, pessoal, é a questão da corrupção, né? O Brasil é um país vitimado pela corrupção. O povo brasileiro, ele paga muito imposto, ele tem uma carga tributária altíssima, um péssimo serviço prestado, né, de volta pelo governo, e um índice de corrupção muito grande, né? Então, ao longo da história política, né, ao longo da história do Brasil, a gente vem sofrendo aí com a corrupção. O Brasil é um país vitimado pela corrupção. A gente já viu aí escândalo do mensalão, né? Político sendo preso com mala de dinheiro, político sendo preso com dinheiro na cueca, político com dinheiro no exterior. A gente teve aí o mensalão, né? Aqui mostrou aí como funcionava a compra de votos junto à Câmara Federal, né? Junto à Câmara dos Deputados. Além do mensalão, a gente teve o petrolão, né? A gente já teve vários casos, corrupção nos Correios, né? O petrolão quebrou a nossa Petrobras aí, né? Causou sérios prejuízos à Petrobras. A gente teve uma operação Lava Jato aí só investigando, né, a corrupção dentro da Petrobras, o famoso petrolão. Então a gente vê a corrupção tomando conta do Brasil, e é por isso que o governo não tem dinheiro para cumprir as suas sentenças judiciais, devido muito à corrupção, né? A gente está vendo muita corrupção aí em épocas de pandemia. A gente está vendo o Brasil, a saúde brasileira sendo roubada no meio da pandemia. Aí é evidente, né, pessoal, que não tem dinheiro para pagar o nosso aposentado, não tem dinheiro para pagar o nosso trabalhador, não tem dinheiro para cumprir as sentenças judiciais e pagar os nossos professores, né? Porque o credor de precatório somos nós, os cidadãos brasileiros de bem, né? Somos os trabalhadores brasileiros, os professores brasileiros, os aposentados brasileiros. Esse aí é outro ponto. Então, se vocês quiserem pagar os precatórios e zerar com a dívida de precatório, é só parar a corrupção no Brasil, é só acabar com a corrupção, que no outro ano se quita, com certeza, a questão dos precatórios no Brasil. Então o governo, ele cobra muito imposto, ele presta um péssimo serviço, o cidadão brasileiro é obrigado a recorrer ao Poder Judiciário, o cidadão brasileiro é obrigado a procurar a guarida do Poder Judiciário para reaver os seus direitos. O cidadão brasileiro briga 10, 15 anos na justiça, depois ele vai para a fila do precatório e fica mais 30, 40 anos esperando, e o que acontece é que os credores de precatório, muitos deles, né, estão morrendo sem receber. Essa é que é a realidade dos fatos aqui no Brasil. Bem, pessoal, esse aí é outro ponto, né? O governo cobra muito imposto, arrecada muito, tem muita corrupção, e o serviço do governo é muito ruim, é precário, o serviço péssimo, né? Um baixo retorno à sociedade brasileira. O brasileiro é obrigado a recorrer ao Poder Judiciário, fica 15 anos brigando e morre sem receber.
essa é o que acontece hoje no Brasil quanto à questão dos precatórios. E a dívida? Quanto à dívida? Bem, pessoal, a dívida, ela caminha para trilhões. A dívida, ela caminha para o trilhões de reais. A dívida caminha para mais de trilhão de real. Porque a dívida, a grande parte da dívida, eu acredito que 80% da dívida dos precatórios hoje, ela vem dos juros e não da condenação judicial. A grande montante da dívida de precatório hoje, ela vem dos juros, porque o governo é caloteiro, ele não paga no ano seguinte, porque tem uma lei que diz que o precatório tem que ser pago no ano seguinte, e o ano seguinte aqui no Brasil é 50 anos depois, é 40 anos depois, é 30 anos depois. Então você tem os juros, você tem precatórios aí com 50 anos de juros, você tem precatório aí com 40 anos de juros. Então o principal motivo da dívida hoje, o principal ativo da dívida hoje, ela vem dos juros e não das condenações. Então, pessoal, como o Brasil está vivendo um processo inflacionário muito grande e os precatórios são corrigidos pelo IPCA-E, a dívida do precatório, ela cresce assustadoramente. A dívida do precatório, ela se multiplica geometricamente e ela caminha para se transformar num orçamento paralelo. A dívida do precatório, ela está ficando tão grande que ela, daqui a alguns anos, se continuar assim, a dívida do precatório, ela vai ser superior à arrecadação do Brasil. Isso aí é outro ponto, né? O precatório, ele vai acabar inviabilizando o governo brasileiro, porque o governo brasileiro é o grande responsável pela dívida, devido que presta um péssimo serviço. O governo brasileiro tem muita corrupção, o governo brasileiro gasta muito mal, o governo brasileiro está inchado, precisa se fazer uma reforma administrativa urgente no Brasil. A gente vê muito desperdício de dinheiro público. Então a dívida do precatório, ela é devido à péssima gestão dos governos brasileiros e ela é devido ao alto índice de corrupção no Brasil, né? Os altos níveis de corrupção no Brasil, associada a uma péssima gestão, gera, né, esse calote público legalizado dentro do Brasil, sendo o Brasil o único país no mundo que deve precatório, né? Que tem precatório. Esse aí é outro ponto. Então, pessoal, o outro ponto que nós vamos tratar agora, né, é referente à solução. A solução dos problemas do precatório é a bancarização. Nós temos aí uma playlist no canal chamada Precatórios Bancarizados. Você clica lá que você vai ver vários vídeos, né, falando sobre a bancarização dos precatórios. A bancarização dos precatórios é a única solução para a questão dos precatórios. A bancarização dos precatórios é a solução imediata e definitiva para a questão dos precatórios. Hoje, o montante da dívida, ninguém sabe apontar o valor exato do montante da dívida, porque os tribunais de justiça, o Poder Judiciário não tem know-how de banco. O Poder Judiciário não é banco. Então é preciso criar um banco para cuidar da questão dos precatórios, devido ao alto valor, né, já envolvido na dívida. Então a dívida é uma cifra altíssima, né, que necessita um banco para fazer o gerenciamento de toda essa dívida. Então a bancarização, ela vem a solucionar primeiro a questão do montante da dívida, que hoje ninguém sabe dizer com certeza qual é o valor da dívida de precatório no Brasil. Esse aí é o ponto. Então precisa bancarizar, fazer o banco do precatório, cada credor com o seu extrato bancário, né? Todo mês você fecha, né? Cada banco do precatório, né? Cada estado com seu banco, cada município com seu banco, a União com seu banco, né? Banco Federal de Precatório, Banco Estadual do Precatório, Banco Municipal do Precatório, todo credor do precatório estratificado, né? Cada credor com seu extrato bancário, cada credor com a sua conta no banco. Aí nós vamos poder fazer o fechamento, né? E a gente vai ter aí o valor quase que exato da dívida, né? Porque você vai ter todas as dívidas de precatório corrigidas diariamente. Esse aí é o primeiro ponto. Então a bancarização, ela é muito importante para a gente até poder demonstrar o valor da dívida, porque hoje ninguém sabe dizer qual é o valor da dívida de precatório no Brasil. Então, pessoal, o segundo ponto, você bancarizando os precatórios, o credor do precatório vai receber um crédito em precatório.
Então você transforma aquilo que é hoje tratado como dívida, você vai tratar como crédito, né? Você vai colocar aí bilhões de reais na economia brasileira, principalmente nessa época de pandemia, com uma crise social muito grande, uma miserabilidade muito grande, os índices de violência crescendo diariamente no Brasil e os precatórios parados numa fila, podendo serem bancarizados e esse dinheiro poder então fazer parte, né, de toda a economia brasileira. Esses bilhões de precatórios seriam diluídos por toda a economia brasileira, né? Esse aí é outro ponto, né? Outra questão, pessoal, muito importante que a bancarização ela vai solucionar é a questão do comércio negro de precatório. Hoje se instalou um comércio negro de precatório no Brasil, que é o comércio das nossas sentenças judiciais. O que tem de pessoas comprando precatório é uma grandeza no país, né? Porque o governo é caloteiro, não paga, a pessoa tem lá um valor para receber do governo, o comprador diz assim, olha, esse precatório aí é uma moeda podre, tu não vai receber nunca, o governo é caloteiro, não vai te pagar, é melhor tu me vender com 70% de desconto. Ora, veja o escárnio em que está submetido o credor de precatório no Brasil. Então a gente está vendo muito aposentado, muito professor, né, muito cidadão brasileiro sendo obrigado a vender seus precatórios com 70% de desconto, com 50% de desconto, com 40% de desconto. Isso aí é uma vergonha, né? É uma vergonha nacional, né? É um escárnio que está submetido ao credor de precatório e a bancarização ela acaba com esse comércio negro, né? Porque você vai criar o banco do precatório, cada credor vai ter a sua conta em precatório, ele vai poder comprar e vender dentro do banco do precatório e assim a gente encerra, né? E põe um fim nesse comércio negro de precatórios que existe hoje correndo solto no Brasil, né? Esse aí é outro ponto. Então, pessoal, a bancarização, ela traz uma série de benefícios, né? A bancarização, ela vai estratificar a dívida, a gente vai poder saber qual é o montante de precatório devido pelo governo federal, a gente vai saber o montante de precatório devido em cada estado brasileiro, né? O banco do precatório vai ter lá estratificado, né? Cada credor com a sua conta, chega final do dia, ele passa a régua, né? E fecha, né? Para saber qual o montante da dívida de precatório nos estados e assim nos municípios também, né? A gente vai ter cada credor de precatório com a sua conta no banco, cada credor de precatório estratificado e a gente vai poder saber quanto que cada município deve aos seus credores de precatório. Mas o que acontece, pessoal? Como a dívida ela vai ser transformada em crédito, como o credor do precatório ele vai receber um crédito do banco do precatório, um crédito do governo, né? Um crédito da fazenda pública, então ele vai poder utilizar os seus precatórios em vida. Essa aí é uma outra grande vantagem da bancarização também, porque hoje o credor do precatório briga 15, 20 anos na justiça, depois vai para uma fila de precatório, espera mais 20, 30, 40 anos e morre sem receber. Então, com a questão da bancarização dos precatórios, os credores do precatório poderão usar as suas sentenças judiciais, poderão gastar o seu crédito em precatório em vida, né? Então, isso aí é outro ponto muito importante, porque o credor do precatório ele vai poder abastecer seu carro em precatório, ele vai poder fazer uma compra no supermercado em precatório, ele vai poder usar um serviço médico, né, no hospital, ele vai poder usar uma farmácia, pagar em precatório. Então o precatório ele vai ser diluído na economia brasileira e o credor vai estar usando a sua sentença judicial em vida, né? Esse aí é outro ponto. Então, pessoal, a questão dos precatórios, elas trazem, né, uma série de vantagens que realmente é a única solução, é a solução imediata e definitiva para a questão dos precatórios no Brasil, né? Posto que o Brasil é o único país que tem precatório, porque o resto do mundo inteiro paga as suas decisões judiciais e aqui, infelizmente, no Brasil, o nosso aposentado vem morrendo sem receber, o nosso professor vem morrendo sem receber e essa PEC do precatório, ela é a PEC do calote, é a PEC que ela já nasce morta, é a PEC que ela já deu errado, essa PEC é a reedição da PEC 62, é uma PEC falida que já nasce morta, que já tem o seu futuro, né, predestinado a piorar cada vez mais, né, a questão dos precatórios. A PEC dos precatórios ela não resolve a questão dos precatórios, a PEC do precatório só faz a dívida crescer,
a PEC do precatório só faz criar esse orçamento paralelo, que é a questão da dívida de precatórios no Brasil. Então é isso aí, pessoal. PEC do precatório e a bancarização. A bancarização é a solução imediata e definitiva para a questão dos precatórios. Clica lá no canal, você vai achar uma playlist chamada Precatórios Bancarizados. Clica lá que você vai ver esse vídeo e muitos outros vídeos retratando a questão dos precatórios no Brasil. Obrigado a todos pelo vídeo e até o próximo vídeo.